incluíam cartas, cadernos pessoais, máximas, revisões do seu dia, tudo isso com o objetivo de se observar e se melhorar, né? De se aprimorar, né? Gente, é claro que isso é uma simplificação, tá? Se vocês quiserem, vocês deixem aqui no comentário que eu posso fazer uma aula enorme sobre esses pensadores, inclusive sobre outros pensadores desse mesmo período, que não foram só os estoicos, tá? Mas isso aí é uma simplificação, trocando em miúdos, para a gente poder entender, mesmo que superficialmente, do que se trata a escrita de si, entender o que ela não é e praticar, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Bom, fazendo um salto no tempo, lá dos estoicos, tá? Até meados do século XX, 1900 e tanto, a gente chega num filósofo francês chamado Pierre Hadot. Pierre Hadot, ele nos mostra que para os antigos a filosofia não era informação, era formação. Formação de caráter, da maneira de viver, né? Aquele ascetismo. Isso ele passa grande parte da sua vida acadêmica e de estudos estudando os gregos. Ele chama a essas práticas, né, desse escrever como aprimoramento, não vou chamar autoconhecimento, como aprimoramento, como ele chama de exercícios espirituais. E, inclusive, ele tem um livro com esse nome, Exercícios Espirituais. Quando ele fala, gente, espiritual não é religioso, embora ele tivesse uma formação super religiosa, a mãe dele, inclusive, formou os filhos para serem todos padres, tá? Teve uma formação religiosa, mas espiritual aqui não tem nada a ver com o religioso, no sentido da mente, do caráter, espiritual como prática espiritual, de crescimento espiritual. Então, um exemplo simples é escrever no fim do dia. E isso aí me leva a duas práticas, porque eu estudei num internato de freiras. Então, à noite, antes de dormir, de rezar e tal, tinha o exame de consciência. A gente não escrevia, já estava meio deitada na cama, mas você tinha, sei lá, 5, 10 minutos, não me lembro, para fazer um exame de consciência, o que você tinha feito errado, o que você tinha acertado, né? E você também tem, para quem conhece também, um programa super interessante, o programa de 12 Passos, que começou com os Alcoólicos Anônimos e tem todas essas Irmandades Anônimas. Você tem no 10º passo, eu não sei exatamente aqui o enunciado, mas também é uma prática, também não me lembro se é escrita ou apenas em pensamento, mas é uma prática de você avaliar o seu dia, para não ficar acumulando, digamos assim, coisas erradas, defeitos, atitudes erradas, né? Então é uma prática de aprimoramento do caráter. E os gregos, quem diria, foram eles os fundadores dessa prática, né? Que ao final do dia eles escreviam para ver onde que eles tinham errado a mão, o que eles tinham acertado, como é que eles poderiam agir melhor. Então eles já faziam isso mais de 2000 anos. O Pierre Hadot,
ele olha para essas práticas da antiguidade para mostrar que naquele contexto a filosofia ela não era simplesmente um conjunto de ideias para ficar pensando sem propósito, vamos dizer assim. Ela era uma forma de vida que era baseada em exercícios para a formação do caráter do sujeito. Entendeu? Ela era uma prática espiritual, já na visão, né, do próprio Hadot, né? E ele tem esse interesse em entender esses exercícios, e entre os exercícios de escrita, porque não estavam só restritos, essas práticas da antiguidade não eram só restritas à escrita, mas o Hadot, ele se concentrou nisso, ele queria ver como esses exercícios, eles serviam para moldar o caráter, treinar a atenção das pessoas e orientar numa maneira de viver reta, né? Daí, um contemporâneo do Hadot morreu antes, mas mas se inspirou, foi ler Hadot, foi o Michel Foucault. Só que o Michel Foucault, ele já tem outro interesse. As perguntas dele são outras, o interesse dele é outro, né? O Michel Foucault, ele vai se interessar sobre essas mesmas práticas, mas a partir de um outro ponto de vista, formulando outras perguntas. O interesse dele é como o sujeito se constitui, como ele trabalha sobre si mesmo ao longo da vida. É nesse contexto que o Michel Foucault desenvolve seus trabalhos e retoma essas mesmas práticas já profundamente estudadas por Hadot e dá ao nome dessas práticas o nome de écriture de soi, ou seja, escrita de si. Vamos dizer assim, uma licença poética que o Foucault ele batizou essa prática que já existia há 2000 e tantos anos, né, que foi trazida para o século XX com um estudo muito profundo de Pierre Hadot, e Foucault estudou muito Hadot e direcionou para outro lado, né, e batizou de escrita de si, que é o que a gente está falando nessa aula. Então, recapitulando, o Foucault, ele não inventa essa prática, porque eu ouço muita confusão a esse respeito. Foucault criou a escrita de si. Ele não criou, ele retomou, ele analisou, ele refletiu essa prática como uma tecnologia de formação do sujeito. Ele colocou essa lente, essa perspectiva de a escrita de si, esse nome que ele deu, como uma tecnologia de formação do sujeito, que é uma maneira específica do sujeito se relacionar consigo mesmo. E é essa prática que como que eu vou falar? Prática que eu pratico não vai dar certo, né? Essa prática que eu adoto também. Melhorou, né? Gente, e olha só, lembrando aí, vocês estão com a perguntinha, com o post-it, já tem a sua perguntinha, vai chegar no final da aula agora, se vocês ficarem comigo, vocês vão fazer o exercício, hoje mesmo, agora mesmo, exercício facinho da écriture de soi, olha que chique. E se vocês estão gostando da aula, se vocês acham que tem alguém que vai se interessar,
É, deixa um like, toca se inscreve no canal, escolhe o sininho para avisar quando tiver novas aulas e se puder, se quiser recomendar, enviar para pessoas que se interessam por escrita, por autoconhecimento, vai ser um prazer. Quanto mais gente puder se beneficiar, melhor, tá bom? Bom, agora eu vou trazer uma curiosidade super contemporânea, tá? E não é escrita de si, não é filosofia, é psicologia e é importante deixar isso bem claro. A escrita de si é uma prática filosófica, não é terapia, não é psicologia clínica, não é nada disso. Porém, na psicologia clínica, ela aparece não com esse nome que eu tenha conhecimento, até porque não é a minha área, mas na terapia cognitivo-comportamental, que é conhecida também como TCC, ela parte de uma ideia muito próxima dos estoicos. Não vou nem falar da escrita de si, porque a escrita de si foi esse batismo, esse nome que o Foucault deu no século passado. Então mas a TCC ela bebe, né? Ela tem bases lá nos estoicos e eu só tô dando assim uma pincelada. E por que a TCC tem essa relação com os estoicos? Porque, segundo a TCC e segundo os estoicos também, não são os fatos que nos afetam, mas a forma como nós interpretamos esses fatos. Ou, se você preferir, como nós escrevemos, como nós narramos para nós mesmos, sobre as histórias que nós contamos para nós mesmos a nosso próprio respeito. Como que a Tiziana se vê, qual é a história que eu conto para mim mesma sobre a minha vida? Você já pensou nisso? Qual é a história que você conta para você mesma sobre a sua vida? Você é uma vítima? Você é uma vencedora? Como é que você encara os fatos? E aí, né, a escrita é tudo, porque ao escrever você tem um quadro, você tem um panorama sobre os acontecimentos. Bom, então agora estamos chegando lá no exercício, mas antes eu quero dar aqui alguns intakes, né, algumas dicas que para você ficar com você. Eu não sei se você vai fazer agora, se você já vai pegar o seu post-it ou você vai fazer depois. Se for fazer depois, você já anota. Primeiro, distância. Não escreva pelo menos não essa escrita de si, tá? Pode até escrever para desabafar, mas para a escrita de si, não escreva no auge do turbilhão, sabe? Com sangue quente, como a gente diz. Você tem que ter um distanciamento, né? Já ter respirado para escrever sobre aquilo. Uma coisa que eu gosto, que eu faço e fiz, eu tenho tipo um alter ego. Então eu escrevo como se eu estivesse falando de uma outra pessoa. Para mim, isso funciona demais, como eu tenho um distanciamento, um olhar menos egóico, menos autocentrado na minha dor, no meu problema. A segunda dica é nomear com sobriedade tudo que aconteceu sem fazer um dramalhão. E terceiro, observar o seu pensamento. Que história que eu estou contando sobre isso?
sobre aquele acontecimento, sobre aquela dor, sobre aquele trauma. Que história eu estou contando? Que história eu quero contar, tá? E agora, finalmente, vamos chegar ao exercício. Você, então, já escolheu uma dor que não está mais em ebulição, né? E você vai escrever essa dor como um personagem e, se ajudar, use um nome para esse eu literário, né? A minha, por exemplo, é Sofia. Eu escrevi um livro inteiro como Sofia, e desde então Sofia para mim é uma segunda entidade, um ser. E aí você vai responder umas perguntinhas, eu escrevi aqui para não me embananar. O que aconteceu? O que eu pensei? O que isso revela sobre mim? Por exemplo, você pode, se você usar o eu literário, usar o que aconteceu com a Sofia, porque talvez, muito provavelmente, isso vai te dar o tal do distanciamento, né? É você olhar com os olhos de outra pessoa. Ou, se você preferir, até sendo para você mesma, você pode contar como uma terceira pessoa contando sobre aquilo que aconteceu com você, né? Às vezes você não repara que é muito mais fácil enxergar os defeitos dos outros, os exageros dos outros quando você está de fora. Então, você se colocar como observador. Se quiser, você faz isso agora, senão você deixa para depois, mas saiba que isso você está praticando essa prática, estou com problema com essa prática filosófica de formação chamada écriture de soi ou escrita de si, tá bom? E se você se interessou, se você gostou, se você tem dúvidas, eu peço que você deixe aqui nos comentários. Eu também posso fazer aulas específicas, como eu já disse, sobre esses pensadores, sobre a dor, Foucault, e tem muitos outros pensadores que se debruçaram sobre esse trabalho interessantíssimo, sobre sobre essa prática interessantíssima que vem desde a antiguidade, há 2.300 e tantos anos, que é conhecida hoje em dia como a escrita de si, tá bom? Então aguardo vocês na próxima quarta-feira e uma boa semana a todos. Bom, então agora estamos chegando lá no exercício, mas antes eu quero dar aqui alguns intakes, né, algumas dicas que para você ficar com você. Eu não sei se você vai fazer agora, se você já vai pegar o seu post-it ou você vai fazer depois, senão se for fazer depois, você já anota. Primeiro, distância. Não escreva pelo menos não essa escrita de si, tá? Pode até escrever para desabafar, mas para a escrita de si, não escreva no auge do turbilhão, sabe? Com sangue quente, como a gente diz. Você tem que ter um distanciamento, né? Já ter respirado para escrever sobre aquilo. Uma coisa que eu gosto, que eu faço e fiz, eu tenho tipo um alter ego. Então eu escrevo como se eu estivesse falando de uma outra pessoa. Para mim, isso funciona demais, como eu tenho um distanciamento, um olhar menos egóico, menos autocentrado na minha dor, no meu problema. A segunda dica é nomear com sobriedade tudo que aconteceu sem fazer um dramalhão. E terceiro, observar o seu pensamento.
Que história que eu estou contando sobre isso? Sobre aquele acontecimento, sobre aquela dor, sobre aquele trauma. Que história eu estou contando? Que história eu quero contar, tá? E agora, finalmente, vamos chegar ao exercício. Você, então, já escolheu uma dor que não está mais em ebulição, né? E você vai escrever essa dor como um personagem e se ajudar, use um nome para esse eu literário, né? A minha, por exemplo, é Sofia. Eu escrevi um livro inteiro como Sofia e desde então Sofia para mim é uma segunda entidade, um ser, enfim, né? E aí você vai responder umas perguntinhas, eu escrevi aqui para não me embananar. O que aconteceu? O que eu pensei? O que isso revela sobre mim? Por exemplo, você pode, se você usar o eu literário, usar o que aconteceu com a Sofia, porque talvez, muito provavelmente, isso vai te dar o tal do distanciamento, né? É você olhar com os olhos de outra pessoa. Ou, se você preferir, até sendo para você mesma, você pode contar como uma terceira pessoa contando sobre aquilo que aconteceu com você, né? Às vezes você não repara que é muito mais fácil enxergar os defeitos dos outros, os exageros dos outros quando você está de fora. Então você se colocar como observador. Se quiser, você faz isso agora, senão você deixa para depois, mas saiba que isso você está praticando essa prática, estou com problema com essa prática filosófica de formação chamada écriture de soi ou escrita de si, tá bom? E se você se interessou, se você gostou, se você tem dúvidas, eu peço que você deixe aqui nos comentários. Eu também posso fazer aulas específicas, como eu já disse, sobre esses pensadores, sobre a dor, Foucault, e tem muitos outros pensadores que se debruçaram sobre esse trabalho interessantíssimo, sobre sobre essa prática interessantíssima que vem desde a antiguidade, há 2.300 e tantos anos, que é conhecida hoje em dia como a escrita de si, tá bom? Então aguardo vocês na próxima quarta-feira.